Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Ramuno, eu sou professor de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e esse evento, ele compõe o MacDay, que é uma série de atividades, de eventos e de interações com o objetivo de integrar o futuro vestibulando, o futuro acadêmico, o futuro mackenzista. E eu queria dizer que é uma alegria muito grande poder participar desse momento, que para alguns vai ser mais um contato com o Mackenzie, com o universo, com o espírito mackenzista, e para outros vai ser o primeiro contato. E eu espero que eu consiga passar da melhor forma para vocês o que é o espírito mackenzista, como é fazer parte do Mackenzie e onde que entra o direito empresarial nisso tudo e as atividades clínicas no final do dia. Antes de falar um pouquinho sobre a minha atuação, que é o direito empresarial, eu vou apresentar brevemente 3 alunos que estão aqui acompanhando essa live, acompanhando essa apresentação, que são a Elisane, o Matheus e o Lucas. A Elisane, o Matheus e o Lucas, eles são integrantes da Clínica de Assessoria Acadêmica MAC Empresarial e eles também vão comparecer e compartilhar as reflexões deles e a experiência deles enquanto alunos integrantes de uma clínica em uma faculdade de Direito. Então, eu já queria agradecer a participação deles e dizer que vai ser muito bacana e que eu fico muito feliz em tê-los aqui hoje. Bom, dando início, e antes de falar sobre direito empresarial, eu queria passar para vocês um pouquinho da minha experiência com o Mackenzie. Eu não sou mackenzista de origem, eu não fiz graduação no Mackenzie. Toda a minha carreira acadêmica foi inicialmente realizada na São Francisco. A minha graduação, meu mestrado e meu doutorado em Direito Comercial. E sempre que eu pensava no meu futuro profissional, eu nunca pensei em ser professor. Isso acabou acontecendo com o passar do tempo, em que veio uma coisa foi puxando outra. Primeiro abri escritório, depois comecei a pensar em seguir carreira acadêmica, pesquisa em primeiro lugar, junto com o escritório, junto com a advocacia, sempre em direito empresarial. E em um momento da vida surgiu a oportunidade de começar a dar aula. Eu me senti muito bem, me senti muito feliz, e foi nesse momento que eu me encontrei enquanto professor. E tem 3 anos já que eu prestei o concurso e ingressei como professor de Direito Empresarial do Mackenzie. E por que eu contei essa história bem breve para vocês? Apesar de eu não ter formação mackenzista, apesar de a minha origem não ser mackenzista, e tanto o Matheus, como o Liliane, como o Morimoto, todos têm muito mais tempo de Mackenzie do que eu até, apesar de eu não ser mackenzista de origem, eu me sinto muito mackenzista, porque a forma como foi recepcionado, a sensação de pertencimento, a sensação de fazer parte de um local e de uma instituição que gosta de te ter como parte, é algo que eu nunca tinha passado, tanto na iniciativa privada, na advocacia, nos escritórios que eu atuei, como também na própria faculdade. Adoro onde eu me formei, mas é diferente o sentimento que a gente tem em relação ao Mackenzie, que a gente sente que o Mackenzie tem em relação a nós. Então, é um ambiente super agradável, super bacana, em que o corpo docente ele é próximo, ele tem o maior interesse em desenvolver junto com vocês. Levando isso tudo em consideração, onde que entra o direito empresarial? E aí depois a gente vai batendo um papo sobre cada um desses assuntos. O que é direito empresarial? O que é direito? As pessoas elas costumam variar muito entre defender que direito é uma ciência e outras vão defender que direito é mera retórica. Apesar de fazer parte do segundo, que direito é um conjunto de, vamos colocar assim, procedimentos, um conjunto de regras por um lado, raciocínios por outro e qualquer outra coisa para levar à pacificação social, fato é que o direito empresarial, independentemente da modalidade que você escolher, de como você olhar para o direito como um todo, ele está na sua vida.
O direito empresarial é aquilo que vai desde tratar do seu dia a dia, para quem eventualmente quiser ser empreendedor, auxiliar um empreendedor, vai tratar sobre acesso às coisas mais importantes da vida, a exemplo de remédios. O direito empresarial está do lado da pandemia. Ele está do lado do combate à pandemia. O direito empresarial que vai tratar sobre desenvolvimento tecnológico, acesso a tecnologias. O direito empresarial que vai tratar sobre formas de eu proteger e evitar a escassez de recursos naturais por meio dos vários instrumentos que a gente pode ter. O direito empresarial ele vai estar lá para evitar que uma empresa, que uma companhia que pode dar certo quebre, mantendo empregos, mantendo fonte de renda para o Estado por meio do pagamento de tributos. O direito empresarial vai estar lá para evitar que a gente tenha grandes concentrações entre empresas a ponto de não ter mais ninguém para competir, porque competição é bom. E permitir concentrações quando isso fizer sentido. O direito empresarial ele vai estar nas grandes tragédias. Quando você vê, por exemplo, a quebra da barragem de Brumadinho, a quebra da barragem de Mariana, que hoje recentemente fez 5 anos, os dois maiores desastres ambientais da história do Brasil, Mariana muito maior em extensão, enquanto Brumadinho muito pior do ponto de vista humano, o direito empresarial está lá. Ele está lá a partir do momento em que você verifica intensidade das relações dentro de uma companhia, falta de fiscalização, eventualmente, falta de reporte. E isso é o direito empresarial no final do dia. O direito empresarial, então, ele acaba estando nas principais atividades que vocês vão ver no dia a dia. O direito empresarial ele é importante também para regular e para te orientar o que você vai fazer com o seu rico dinheirinho, que você vai trabalhar, vai dar muito certo, ganhar muito dinheiro, vocês serão os milionários da manhã, e o que você vai fazer com o seu dinheiro. O direito empresarial está lá para eventualmente auxiliar você a entender a diferença entre você comprar ações na bolsa, fazer parte de um fundo de investimento, colocar dinheiro num CDB no banco, ou numa LCI, ou numa LCA, ou então, agora é possível no Brasil comprar BDRs. Direito empresarial está em tudo isso. Então, o direito empresarial nada mais é do que o direito que vai se preocupar com a atividade econômica. Tudo que envolve atividade econômica e no nosso dia a dia, você olha para o lado, você está interagindo com a atividade econômica, o direito empresarial está participando. E nesse contexto que entra a importância da universidade, da faculdade, da graduação, para permitir um conhecimento estruturado de direito empresarial. E no Mackenzie, a gente tem tanto um conhecimento e uma formação técnica, que vai levar o direito empresarial enquanto uma norma, enquanto um regramento bem estruturado, e também participa disso uma função e uma visão social do direito empresarial, que não é levar o direito empresarial como um fim em si mesmo e pensar que só serve para colocar dinheiro no bolso de sócios. O direito empresarial tem muito mais coisa, como vocês podem perceber, e só uma visão multidisciplinar, interdisciplinar que permite isso. E um grande exemplo que a gente tem disso são justamente as atividades clínicas. As atividades clínicas elas têm como grande função permitir promover a interação da graduação, da faculdade, do ensino com a comunidade. Sempre que a gente pensa em atividade clínica, a gente está olhando para uma interação. É como que a gente faz a faculdade de Direito, olhando para uma clínica jurídica, que costuma ser, em grande parte das universidades do Brasil, um fim em si mesmo, como que isso vai além dos muros da escola, além dos muros da faculdade, aproximando tanto o aluno da realidade, que nem sempre é tão coesa como a gente pode ver nos livros, como aproximando a comunidade da faculdade. Porque só por meio da interação, só por meio de intensa reflexão, é que a gente vai conseguir alcançar um ensino técnico e um ensino profundo, acima de tudo. Então, a clínica de direito que a gente tem na Faculdade de Direito, associada a Direito Empresarial, é a CAME, a Clínica de Assessoria Acadêmica MAC Empresarial,
que acaba tendo justamente essa preocupação. Então, mais do que eu falar enquanto um dos coordenadores da clínica, eu acho que o melhor é passar a experiência de quem faz parte, dos alunos que fazem parte. Então, eu queria passar a experiência para a Elisane, para o Morimoto e para o Matheus, e também, se eles se sentirem à vontade e confortáveis, para eles comentarem o que é o ser maquenzista para eles. Então, eu agradeço, acima de tudo, digo que vai ser um super prazer, no futuro muito próximo, estar com vocês e lecionar para vocês, acima de tudo. Em primeiro lugar, porque todo mundo sabe que direito empresarial é a matéria mais legal da faculdade. A professora Bianca, ela está participando, então eu digo para ela que certamente melhor que processo civil. Em segundo lugar, porque aqui empresarial é mais amor e o Mackenzie é isso. Então, isso é Mackenzie e muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde, gente. Então, como o Pedro falou, antes da gente entrar nessa questão específica de falar sobre a CAMI, sobre o funcionamento da Clínica de Direito Empresarial do Mackenzie, a gente achou importante trazer para vocês uma ideia geral do que é uma clínica e quais são os objetivos perseguidos por uma clínica dentro de uma faculdade, né? É importante começar dizendo que esse modelo de clínica que a gente tem, na verdade, ele não é do Brasil. Isso foi uma coisa que a gente trouxe lá dos Estados Unidos e que ela surgiu justamente com essa ideia de uma aproximação entre as ciências humanas e as ciências duras ou as ciências exatas biológicas. E por mais que aqui a gente esteja fazendo esse avanço a passos lentos, por assim dizer, lá nos Estados Unidos é uma realidade muito comum você ter clínicas em todas as faculdades, desde as maiores, como as Ivy League, até as menores faculdades que estão ainda se colocando no mercado, o modelo de clínica já é algo presente. Aqui no Brasil, a gente também tem um pouco desse aspecto voltado para as clínicas, mas ele é muito mais gradual e muito mais focado também em determinadas matérias. Então, é muito comum a gente ver clínicas de direitos humanos, clínicas de direitos tributários, até direito do consumidor, mas posso dizer que até com a CAMI a gente está vendo um espaço se abrindo dentro desse mercado de clínicas. O que é uma clínica em si? A gente tem um conceito geral de que a clínica ela vai envolver 4 elementos, por assim dizer. O primeiro seria um espaço de atendimento, o segundo seria os professores, os estudantes que realizam o atendimento e os clientes, por assim dizer, ou assessorados, que são a sociedade. A gente ainda tem também a possibilidade de um quinto elemento aqui nesse fluxo, que seriam ainda parceiros, como escritórios, muitas vezes até o próprio Estado, mas que eles vão ter uma função muito menor do que realmente esses outros entes que eu trouxe para vocês agora. A clínica ela funciona da ideia de você ter um ambiente em que as pessoas, então o público em geral, ele vai trazer seus problemas para ter uma solução, para ter uma orientação pelos alunos que vão fornecer isso com base no conhecimento técnico que eles adquiriram na faculdade e com base numa orientação de um professor que geralmente supervisiona, podendo ser um ou muitas vezes mais. E como se dá essa relação entre esses entes dentro de uma clínica? A ideia justamente de uma clínica é você ter, por parte da universidade, primeiramente, uma questão social sendo observada, realmente dessa questão da universidade observando essa função social e devolvendo para a sociedade, em teoria, através dessa prestação de serviços pelos alunos. Tanto que é muito comum a gente ver ela em universidades privadas, principalmente, justamente por ter esse apelo social, mas também existem sociedades em universidades públicas. E, em segundo lugar, além de você ter realmente um acesso ao conhecimento jurídico, a gente tem a facilidade e a simplicidade de passar esse conhecimento, porque a gente sabe que o direito ele é um ramo muito elitizado e muito burocrático. Então, por mais que muitas vezes a gente pode falar que hoje, no século XXI, a pessoa ela conseguiria achar a informação que ela precisa na internet, em uma busca fácil, isso não significa que ela vai ter aquela informação de uma forma que ela consiga entender, de uma forma realmente que esteja presente na vida dela. E com a clínica, essa é uma oportunidade que surge, quando você tem o contato com os alunos, que muitas vezes eles também ainda não têm experiência realmente do mercado, então você tem essa transferência mais simples e mais fácil de conhecimento. E que muitas vezes acaba preparando o assessorado, como por exemplo no nosso caso da CAMI, em que você não tem uma atuação por parte de um escritório parceiro, que você só realmente traz opções para o assessorado, você acaba deixando ele muito mais preparado para caso ele precise ou pense em contratar um advogado posteriormente. Então, é como se a gente estivesse trazendo uma equiparação de conhecimentos aqui, para que a pessoa realmente saiba a situação que ela se encontra e quais alternativas que ela tem.
E falando assim, a gente fica com aquela dúvida, né? Então, uma clínica jurídica, ela é praticamente uma prática jurídica, seria um sistema de prática jurídica. E a verdade é que não. A gente sabe que prática jurídica, muitas vezes, ela é uma matéria presente na grade curricular das universidades, mas ela se difere de uma clínica jurídica realmente na prática. Porque o que acontece? Na prática jurídica, a gente vai ter muitas vezes um trabalho focado em simulação. Então, você tem casos que são criados, são desenvolvidos pelos professores, de forma para tentar trazer a realidade para perto do aluno. Já numa clínica, isso é totalmente diferente, porque você não vai ter uma simulação, você vai ter realmente a equiparação com a vida real, com a vida como ela é, com casos complexos, casos práticos, em que o aluno muitas vezes vai ter que se desdobrar para conseguir resolver. Então, é muito simples quando a gente está lá na faculdade, que o professor chega em você e fala que o empresário é aquele que exerce atividade empresarial, que é atividade econômica, organizada e blá, 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 e que a exceção para o empresário são aqueles que produzem obras artísticas, por exemplo. E até aí tudo bem, você entendeu o conceito. Mas o que você vai fazer quando um artista chegar para você na vida real falando que ele quer abrir uma empresa? É nessas horas que o aluno realmente teria que se desdobrar. E isso é uma oportunidade que dentro de uma clínica ele vai ter. Porque na clínica não basta você só trazer o conceito. A pessoa ela não quer saber o que é uma empresa, o que é um empresário. Ela quer saber como que ela pode resolver a situação dela. E é nisso que a gente vai ter um aprendizado muito grande e muito rico para os próprios alunos dentro de uma clínica. Porque você vai ter essa oportunidade de ver o direito como ele realmente é na vida real, ou pelo menos como ele deveria ser. E aproveitando nesse sentido, a gente fica com esse questionamento. Qual a diferença que isso faz para a vida de um aluno? Realmente prática. Que benefícios que você, enquanto aluno, pode colher dentro de uma atividade clínica? A gente vai ter muitos itens, mas isso eu vou deixar para o meu colega Matheus desenvolver com vocês. Se eu puder, Matheus, antes de. Até para complementar o que a Elisane trouxe, que foi muito bem colocado, o Mackenzie ele é pioneiro em atividades clínicas no Brasil. Isso é super bacana de falar. Foi uma das primeiras universidades a trazer e faz parte do DNA do Mackenzie essa visão empreendedora. Se a gente for analisar, o Mackenzie está completando hoje 150 anos. A fundação do Mackenzie, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, quando começa as atividades, é em 1870. E decorreu da vinda do casal Chamberlain para o Brasil, por uma parte, uma missão confessional, e a esposa do George Chamberlain, a Anne, ela veio e ela começou a ver a necessidade de muitas mulheres, crianças, que precisavam de estudar, que ficavam na rua, e ela começou a trazer para a sala de casa para lecionar. E aí disso que sai a origem do Mackenzie enquanto uma escola. Depois você teve a participação do Jorge Americano, tudo mais, que levou a formação da escola americana, que era o modelo que a gente tinha de ensino, e isso acabou depois levando ao Mackenzie o que ele é hoje, que decorreu o nome Mackenzie do financiamento feito pelo John Mackenzie quando da abertura da faculdade de engenharia, que também é uma faculdade super tradicional aqui no Mackenzie. Então, olhem como a gente tem toda uma questão de origem empresarial no final do dia, de instrumentos empresariais, financiamento, empreendedorismo, tem tudo a ver com o direito empresarial, tem tudo a ver com a atividade clínica no final do dia, que nasce sempre pensando em como ir para fora dos muros da universidade. Matheus? Bom, é isso aí, muito bem colocado aí pelo professor, sempre mostrando aí como que a gente pode relacionar o direito empresarial para diversas situações, assim, que vão muito além do que só os limites do direito, assim, né? É bastante interessante essa visão, e aqui na CAME, assim, a gente tenta se utilizar bastante dessa visão bastante ampla, assim, do direito empresarial, né? Mas complementando aí um pouco o que a Elisane acabou falando sobre quais são os benefícios do direito empresarial, da clínica, para os alunos aqui, eu venho fazer uma contribuição mais ou menos dupla, né? Mostrando duas perspectivas que, a partir da minha experiência, eu posso dizer que me mudaram bastante na minha posição como aluno, né? É muito comum que nas universidades de direito, em qualquer uma, a gente tenha, enquanto aluno, uma posição bastante passiva, em primeiro lugar, com conhecimento que a gente recebe na sala de aula, né? A gente tem uma perspectiva muito a curto prazo de estudar e se utilizar o conhecimento que a gente acaba adquirindo com os professores, com os livros,
por uma questão de realizar uma prova, por uma questão de realizar um concurso, por uma questão de passar na prova da OAB, sem dar maiores consequências práticas para isso, né? E a clínica, a CAMI inclusa, ela vem com uma perspectiva de mudar o posicionamento do aluno para que ele possa ter uma perspectiva muito mais ativa e muito mais crítica daquele conhecimento que ele vai adquirir na sala de aula. A Elisane colocou muito bem aqui que os problemas que, por exemplo, na CAMI a gente acaba recebendo não são problemas que são divididos em caixinhas, né? Em que geralmente vocês acabam vendo na faculdade de Direito. Questões relacionadas a processo civil, a direito civil, a direito administrativo. Os problemas são complexos e a clínica força os alunos a pensar em conhecimento de uma forma complexa, de uma forma em que não é dividido em caixinhas, como a gente geralmente é levado, é incentivado a fazer dentro da sala de aula. Isso é um posicionamento bastante importante, porque acaba moldando bastante a sua posição como aluno, né? E, na minha opinião, é um dos grandes benefícios que aqui na clínica a gente acaba tendo, né? Não só para a resolução dos casos, mas também isso é uma coisa bastante peculiar da CAMI, que, na minha opinião, é muito importante. A gente se utiliza do nosso próprio conhecimento adquirido em sala de aula para, por exemplo, propor reformas institucionais a partir de projetos de lei, como é o caso do nosso setor de observatório legislativo, que é um setor destinado a repensar um pouco as normas, as leis, as diretrizes normativas relacionadas ao direito empresarial, para que a gente possa melhorar o nosso ambiente institucional e estrutural da nossa economia, né? E isso, mais uma vez, só contribui para uma postura que é muito importante, que a CAMI incentiva bastante, que é essa posição ativa e crítica com aquilo que vai ser dado como conhecimento em sala de aula, né? E um segundo ponto muito importante também, que eu acho que nós, enquanto alunos, acabamos mudando bastante com a vinda da CAMI, é a questão da prática mesmo, né? É a questão da nossa formação não só como enfim, juristas técnicos, mas também como juristas que se comunicam com as pessoas, que tentam entender os problemas das pessoas, que estão a par daquilo que vai ser discutido com o nosso assessorado, né? Isso é uma habilidade bastante importante que a clínica proporciona para os alunos, para mostrar que o direito não é só lá e resolver o problema. O direito é lá e resolver o problema e realmente, efetivamente, ajudar as pessoas. É treinar você para uma boa comunicação, é treinar você para uma boa negociação, é treinar você para uma postura de comunicação interpessoal, que é muito importante e que geralmente é uma lacuna dentro da grade curricular das faculdades de direito, né? Então acaba sendo uma complementação em questão de habilidades, assim, que é muito importante, assim, que é algo que aqui na CAMI a gente trabalha bastante, porque é algo que é inerente à nossa atividade, de assessorar qualquer tipo de cliente que venha nos procurar, né? Sempre da melhor forma possível, conjuntamente com conhecimento técnico, com bastante proatividade, com bastante criticidade, para que a gente possa sempre resolver os problemas do mundo, né? Os problemas do mundo que a gente acaba recebendo são problemas que não são divididos em caixinhas, né? E isso são duas questões que eu considero de extrema importância que a CAMI proporciona para a gente, de mudança da nossa postura enquanto aluno, né? Então, eu acho que é uma oportunidade, assim, realmente única e que realmente só o Mackenzie poderia proporcionar essa abertura para que os próprios estudantes pudessem se organizar e propor uma iniciativa desse tamanho, assim. E acho que é isso. Acho que o Morimoto pode complementar aqui a palavra de todo mundo aqui. E é isso. Eu espero que vocês possam entrar, que é uma experiência realmente muito, muito boa e muito única. Muito bom, viu, Matheus? Vou passar aqui o bastão para o Morimoto. E uma coisa que é interessante de perceber, da própria forma como o Matheus ele relatou, e a Elisane também relatou as atividades clínicas, viu uma preocupação muito grande com simular e estabelecer dentro da própria clínica uma governança e uma organização que se assemelha à de uma empresa. Tanto que vocês podem até perceber a terminologia utilizada como cliente é algo que é típico que a gente pega de escritórios de advocacia, de falar do cliente, nos Estados Unidos do client, que é algo típico de clínica, para a gente trazer para a nossa realidade. E não significa que é cobrado, muito pelo contrário. São atividades de orientação acadêmica 100% gratuitas, que permite aí
ter o máximo da experiência do que seria estar atuando num caso real, porque o caso é real, com todo o suporte de professores, colaboradores clínicos, de uma forma bem estruturada, acima de tudo. Muito bom, Matheus. Morimoto, a palavra é sua. Obrigado, professor. Eu acredito que fica até um pouco difícil falar depois do professor, do Matheus e da Elis, que já trouxeram todo esse panorama voltado para a clínica. Então, antes de eu entrar no ponto da clínica e puxando um pouco do que o professor tinha dito, eu vou pincelar um pouco no que é o sentimento de ser maquinzista, que decorre também no empenho que os alunos acabam dedicando dentro das atividades. Uma das coisas que, infelizmente, acaba acontecendo quando nós estamos no ensino médio e nos preparando, tanto em cursinhos, naquelas baterias de vestibulares, é sempre ter aquela ideia de que a faculdade é meio que o fim, né? É o último momento onde você vai estar estudando antes de cair no mercado de trabalho. O grande ponto é que a faculdade não é em si um fim, mas ela é um meio para começar a se chegar na carreira que você pretende seguir. E esse meio é um dos momentos mais difíceis assim de acabar se lidando, encontrando, quando você não tem nortes, você não tem as pessoas que te coloquem, pessoas que vejam e que queiram te ajudar a você conseguir se desenvolver para a carreira que você tanto pretende, né? E esse meio, que hoje é o Mackenzie, ele traz as ferramentas necessárias para o aluno. Ele consegue dar ao aluno as ferramentas e ensiná-los a utilizá-las da melhor maneira possível. Então, hoje nós vemos todos os desenvolvimentos de projetos que o Mackenzie tem, que acabam fazendo com que os alunos realmente se encontrem e acabam fazendo com que o aluno tenha mais vontade de participar e acabam fazendo com que o aluno se torne realmente o mackenzista. Né? A gente pode ver que, diferente de muitas outras universidades, o contato que os alunos têm com os professores, destacando também o professor Pedro Ramuno, que eu tenho certeza que vocês irão amar as aulas dele quando sentarem nos bancos vermelhos no Mackenzie, mas puxando também para as atividades que esses professores querem que os alunos tenham. Porque muitas vezes são atividades que os professores não tiveram em seu tempo, ou então que eles resolveram inovar para poder trazer essa diferença e essa mudança. Exatamente por isso que a gente vê que dentro da CAMI hoje, nós temos 3 pilares, né? São 3 grandes grupos que acabam trabalhando e desenvolvendo as atividades. Então, nós hoje temos o primeiro grupo, que é o grupo voltado para marketing e eventos, que é realmente o grupo para poder trazer e fazer com que as pessoas conheçam mais da CAMI, né? Fazer com que as pessoas saibam que a CAMI está ali para poder auxiliá-las e tentar fazer realmente essa transformação social que é pretendida. Nós temos também o grupo, que inclusive o Matheus já tinha pincelado conosco, da gestão do Observatório Legislativo. O Observatório Legislativo realmente ele serve para desenvolver estudos voltados para propostas legislativas que hoje estão em tramitação. Então, hoje nós temos, no momento que vocês estão vendo o vídeo, o marco regulatório das startups, que está sendo uma coisa bem grande, muito discutida, e que a CAMI já está produzindo e desenvolvendo com o intuito de trazer um desenvolvimento e novas ideias para esse meio, porque a gente entende que realmente esse papel do aluno participativo é o que vai trazer a diferença não só para o aluno no seu desenvolvimento acadêmico, mas também para as outras pessoas que estão lá. Porque muitas vezes o deputado ele não tem a vivência de estar ali nessa dinâmica universitária que nós hoje temos. E nós temos também o grupo voltado para a orientação acadêmica, que é realmente uma orientação voltada mesmo para a atividade empresarial no geral. Então, quando os nossos atendidos chegam para nós acabamos auxiliando eles e tentando encontrar as soluções que sejam realmente coerentes àquilo. Então, outro ponto também que eu acabei esquecendo de destacar, voltado para o marketing e eventos, é sobre realmente a produção de eventos que a CAMI faz. Então, inclusive, fica o convite para vocês, caso vocês tenham interesse, nós iremos fazer uma semana de direito empresarial, onde os alunos, junto com professores, irão apresentar painéis. Então, veja, esses 3 pilares que hoje nós temos na CAMI acabam sendo os pilares que preparam e que dão as ferramentas para os alunos conseguirem se inserir, começar a inserir dentro do mercado e ter essa experiência. Muitas vezes, dentro de estágio, e aqui eu posso dizer porque somos nós 3 estagiários e nossos outros colegas da clínica também, o estágio ele acaba não te dando todas as ferramentas precisas que, às vezes, você só realmente vai ter na prática jurídica, saindo da faculdade, quando for. Mas a partir do momento que a clínica visa, não, calma aí, você quer
Você realmente se interessa mais por pesquisa? Então vamos lá, vamos para o Observatório Legislativo, vamos pensar em alguma coisa aqui, formas de se desenvolver um anteprojeto. Ou então, você gosta mais de falar, gosta de ser uma pessoa mais expositiva? Apresenta esse painel aqui, tenta discorrer sobre esse tema que você realmente gosta. Ou então, você é um cara que realmente gosta de acabar auxiliando pessoas? Vamos para orientação. Então, são essas algumas de todas as oportunidades que a clínica vai trazendo. E voltando também a um pouco esse sentimento que a clínica traz também, eu não sou de São Paulo, né? Eu venho de muito longe, eu sou de Rondônia, né? Então, o Mackenzie, ele consegue te fazer encontrar as pessoas e se encontrar também. Então, eu vejo que a clínica realmente é algo que vocês, quando entrarem na faculdade, com certeza devem participar. E eu acredito que era isso, algumas considerações que eu tinha, professor. Muito bom, Morimoto, muito bacana. Puxando o gancho do que você trouxe, aí encaminhando para o encerramento, essa visão de criar coisas novas, que tanto parte do corpo docente tem, a gente tem porque a instituição ela dá esse suporte e acaba até caracterizando uma visão, vamos colocar assim, empreendedora no ensino, que é inclusive incentivada para os próprios alunos. Um exemplo disso é o próprio Morimoto, que ele não falou, mas ele é fundador de um podcast chamado Questionando Direito. Sigam nas redes sociais, sigam no Spotify, que traz temáticas super relevantes envolvendo direito, questões sociais. Então, é algo super bacana, que mostra a importância de você manter atualizado e debater de forma técnica e crítica as coisas importantes do universo jurídico, porque regular o direito, tratar do direito, é tratar da sociedade como um todo no final. E também mostra a importância, quando a gente tem atividades, mostra a importância disso para a permanência estudantil. É muito comum, quando você não tem atividades de extensionistas, atividades clínicas, atividades de pesquisa, grupos de estudo, grupos de pesquisa, você acabar levando o aluno a precocemente ingressar no mercado de trabalho no estágio, fazendo tarefas de baixo valor agregado e que impede o real desenvolvimento. O estagiário, num primeiro ano da faculdade, dificilmente faz coisas que realmente vão trazer para ele um grande desenvolvimento profissional. Mas para que a gente não tenha o aluno rapidamente querendo ir para o mercado de trabalho, vejam que a gente tem vários cenários. Tem gente que precisa do trabalho para se manter. Mas muitos alunos acabam indo estagiar precocemente na perspectiva de que não vem a prática da forma como ela deveria ser nos muros da universidade. E tendo essa múltipla, esse múltiplo cardápio de atividades para fazer, clínicas das mais variadas matérias, grupos de estudo, grupos de pesquisa, incentivos vários à pesquisa acadêmica, várias outras coisas, competições, o Matheus, que falou aqui com vocês agora, é rato de competições, está em todas as competições e muito premiado, inclusive, mostra a importância que a gente tem para esse tipo de atividade. E é algo que o Mackenzie valoriza e muito. Não à toa, a gente percebe, com o passar dos anos, com o passar do tempo, cada vez mais conseguindo, e isso é uma conquista, tá? Que os alunos eles comecem a ingressar no mercado de trabalho um pouquinho depois. Já mais preparados, com ensino mais crítico, mais estrutura e mais base. E isso acaba levando a resultados super positivos do ponto de vista profissional e de desenvolvimento da carreira como um todo. Basta olhar que a gente teve no início do ano, na análise, que o Mackenzie de todas as universidades, os egressos é quem mais ocupam posições de relevância na advocacia. Isso tudo tem N fatores, e um deles é essa preocupação com a formação de base, que as clínicas promovem, que os grupos de estudo, competições, tudo isso está relacionado. Vocês têm que entender que o Mackenzie vai proporcionar viver a profissão ainda na faculdade. Viver a realidade jurídica ainda na faculdade. Não ser necessário rapidamente se desvencilhar dela. Algumas pessoas acabam gostando tanto que aí ficam 6 meses a mais, 1 ano a mais, fazem uma matéria ou outra de novo, porque realmente querem muito. Mas aí é só focar bastante, estudar, que serão 5 anos rápidos, intensos, e quando você está vendo, já passou.
Acho que é isso, né, gente? A nossa breve apresentação, um pouquinho de direito empresarial, um pouquinho da clínica de direito empresarial e, mais importante de tudo, tentar passar, e aí eu sei que isso é difícil com palavras, o que é o sentimento e espírito mackenzista, que é algo que vem sendo sedimentado há 150 anos. E vocês devem ter reparado que é algo que traz uma alegria para qualquer um de nós falar sobre, desde os que estão na graduação, desde o início, e quem chegou depois, como é o meu caso, e que tem essa sensação de pertencimento, se sente em casa, acima de tudo. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, estamos todos à disposição. Procurem nossos nomes nas redes sociais, falem com a gente, porque o mais importante é que vocês sintam que estamos aqui para tirar qualquer dúvida. E qualquer coisa, é só avisar. Muito obrigado a todos, uma excelente semana e tenho certeza que a gente se encontra aqui no primeiro semestre de 2021. Tchau! Tchau, tchau, pessoal.